Bom, como a gente está gravando, eu vou fazer uma apresentação breve também aqui da atividade de hoje, mas é a última atividade do Encontro Cinéfilos, que foi um projeto que foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, do município de Botucatu, pelo Cineclube para Todos, né, e aconteceu com uma parceria com o LAGE, que é o Laboratório de Educação Audiovisual, que realiza algumas atividades e algumas ações em educação audiovisual aqui em Botucatu, em alguns outros lugares, e o Cineclube para Todos, né, que vocês estão vendo essa live depois, provavelmente estão vendo pelos canais do Cineclube, né, é um cineclube presencial que existe aqui em Botucatu há cerca de 20 anos, e que a gente está comemorando, celebrando esse ano, um ano de sede física. Então, e essa live é uma contrapartida do projeto Encontros Cinéficos, que foi financiado pela Paulo Gustavo através do município de Botucatu. E, brevemente, assim, o que foram os Encontros Cinéfilos, né? A gente convidou 4 pessoas, cinéfilos aqui de Botucatu, para escolher um filme, ou um diretor, ou um movimento, e apresentar apresentar um diálogo, apresentar com um pouco mais de profundidade esse movimento, ou esse filme, ou essa diretora ou diretor, numa sessão presencial lá no Cineclube. As sessões aconteceram aos domingos, em 2024 e agora em 2025. E na live de hoje, né, a gente tem aqui os convidados, então, vou falar na ordem de presença lá dos nossos encontros presenciais, que foi o Daniel Kojak, Daniel Moraes aqui, né, que falou sobre a Ana, eu sempre esqueço o nome dela, Kojak. Vera Chytilova. Como é que é? Chytilova. Vera Chytilova. Eu não faço a menor ideia de qual a pronúncia correta disso. Então. Mas Vera Chytilova. Que fez parte, né, uma diretora importantíssima na nova onda tcheca. Depois Kojak dá uma pincelada, que a gente vai falar disso. Depois disso teve a Laís, que apresentou um filme do Leon Hirschman com a... Putz, já esqueci o nome dela também. Foi um filme... Nise de Oliveira? Sobre a Nise da Silveira, isso. Nise da Silveira, isso. É um filme com ela, na verdade, assim, onde eles... que chama A Barca do Sol, tá? Imagens do Inconsciente, A Barca do Sol. E ele acompanha, nesse filme aí, o desenvolvimento de um artista, né? E a partir das observações da Nise da Silveira. Depois, o Dodo, Renato Tortorella, falou do Sam Peckinpah, né? Que é um diretor bem renomado, sim, que ficou perdido um tempo, mas foi resgatado aí pela cinefilia como um grande diretor de western, né? Não só de western, mas ele tem alguns filmes de faroeste nessa temática que levantaram a bola dele, mas fala bastante sobre a violência e, né, nesse ambiente, assim. E o Baga Defende, que falou sobre o movimento Mumblecore a partir do filme The Puffy Chair, dos irmãos Duplass. Então foram essas 4 sessões, que foram sessões bem estendidas, assim, né? Geralmente a sessão dura 2, 3 horas, essas sessões tinham 5 horas, contando com o filme, então a gente tinha um tempo para mergulhar um pouco mais no assunto. E hoje a ideia é a gente vai fazer um bate-papo mesmo, assim, sobre cinefilia, sobre o que é que compõe, né, por exemplo, por que a gente escolheu esses filmes, ou esses movimentos, por exemplo, o que é que desperta o interesse de vocês, especificamente nisso, mas não só nesses movimentos, mas no cinema como um todo, assim, e como que é
a história de vocês com o cinema. Né? Aí eu fiz algumas perguntinhas, que eu vou pegar minha colinha aqui, que eu vou colocar elas todas de uma vez, porque a gente não precisa responder a pergunta, mas sim desenvolver a partir delas, beleza? Então é isso, aí uma pergunta inicial para cada um, né? Como título de apresentação, seria isso, né? Como que o cinema entrou na vida de vocês, né? E se vocês conseguem citar, assim, qual foi um primeiro, ou alguns primeiros filmes ou experiências com o cinema que te marcaram profundamente, assim, para vocês hoje, se não se reconhecem ou serem reconhecidos de alguma forma pela gente, pelo menos, como cinéfilos. Né? E o que seria cinefilia, né? Para vocês também. O que vocês compreendem como cinefilia, né? E a outra coisa é como que vocês costumam escolher os filmes que vocês assistem, né? E se vocês puderem fazer uma ligação aí com a história, né? Por exemplo, é inevitável, acho que, falar da formação cinéfila, não lembrar, por exemplo, das locadoras, né? E como essa relação com a forma de escolher e a forma de ver vai se transformando, né? E se existe, né, alguma diferença para vocês entre alguém que gosta de ver filmes, né, e alguém que é cinéfilo, ou se isso não vem ao caso, assim, não tem, né, o que marca esse lugar da cinefilia, né? E tudo isso pensando muito Ô, no Pedrinho, calma, mano. Pera, velho. Uma de cada vez, velho. Sim, pô, 10 beleza. Tá perguntas. muita coisa, cara. Tá muita Gente, coisa. fiquem com o que marcar vocês, beleza? A última pergunta. É a última. 10 hit combo de pergunta. É a última pergunta, sério. Qual é a relação de vocês aí com a experiência coletiva, né, do assistir filme? E aí, para vocês pensarem um pouco isso no processo mesmo de formação da cinefilia de vocês, beleza? E aí eu abro aí para quem se sentir mais à vontade, senão eu posso escolher também. Eu me sinto à vontade, mano. Vamos lá. Maravilha. Cara, só que assim, vou misturar tudo isso aí que você falou e tentar ser breve, que vai ser bem difícil também, tá ligado? Eu acho que alguns momentos interessantes para mim da cinefilia foi assistir Jurassic Park no cinema com 5 anos de idade e morar do lado da Cinevídeo quando eu estava na infância. No pré-2, eu me desenhei trabalhando na Cinevídeo, né? Quando o que você quer ser quando crescer. E com, sei lá quantos anos, 20 anos, 19 anos, eu trabalhei na Cinevídeo. Acho que uma fase que marcou uma chavinha, uma virada de chavinha foi quando eu comecei a descobrir que tinha uns filmes diferentes e interessantes, tipo Matrix e Laranja Mecânica, na época era isso, assim. E aí eu descobri uma comunidade no Orkut que chamava Filmes Alternativos Eu Gosto, inclusive um salve a todos os nomes interessantes de comunidades do Orkut. Nessa comunidade eu comecei a entrar em diversos tópicos e anotar todos os que eu queria ver. E aí eu fui atrás nas locadoras da cidade para ver se eu achava, e eu fui achar a locadora que tinha mais, assim, era a Trek, que era uma locadora que era meio longe, mas ela era, tipo, bem mais barata também. E aí, ali eu comecei a ver, tipo, Amélie Poulain, Os Sonhadores, Educators, Requiem para um Sonho, o Adeus Lenin, né, que eu acho que são os clássicos ali da cinefilia daquela época ali, e a posteriori ali eu acabei descobrindo um fórum na época que era o Making Off, ainda existe esse fórum assim, mas ali para mim foi uma mudança de vida, assim, porque eu acho que foi o único lugar que eu encontrei onde eu convivi por muitos anos e eu consegui
conversar de cinema de uma forma muito fácil, assim, tipo, com pessoas amando e odiando os meus gostos e eu amando e odiando os gostos dela, mas conhecendo, eu meio que conhecia o gosto de todo mundo que estava ali, a gente se conhecia. E aquilo foi muito rico para mim, assim, foi uma troca muito rica. Eu lembro que tinha um fórum de filmes alternativos, o Making Off, assim, tinha um fórum que chamava Grandes Diretores. E eu lembro que quando eu entrei no fórum, eu entrava lá e falava, cara, eu não sei quem é nenhum desses caras, assim. E hoje eu já entro e já sei quem é a maioria, assim. Então foi toda uma transformação participar desse fórum, assim, para mim. Então também um grande salve aos torrents, né, o Pirate Bay, todo esse mundo que permitiu uma acessibilidade enorme à arte, cara, porque quando eu descobri esses filmes, né, na época do Orkut ali, na Trek, foi como, tipo, descobrir um mundo novo para mim. Essa foi a grande parada. Foi, caralho, que incrível isso, sabe? Tipo, existe uma parada totalmente diferente do que eu tô acostumado e eu achei legal pra caramba. Eu tive um cineclube durante um tempo e a parte de ter um cineclube era, tipo, pô, mostrar pra galera tudo de legal que eu tava descobrindo que existia e pouca gente sabia, assim. Cara, enfim, falei bastante já para uma introdução aí. Próximo. Eu posso emendar aí porque eu tenho paralelos aí com o relato do Kojak. Para mim, o cinema surge na infância, primeiro através do meu irmão mais velho, que morava na mesma casa ali comigo e tal, meu irmão por parte de mãe, que é 18 anos mais velho. Então, a gente assistia coisa junto, ele ia me indicando e tudo mais. Mas eu lembro que o primeiro filme que eu vi no cinema foi Batman. O primeiro Batman, acho que de 89, eu tinha 5 anos. E eu lembro que eu fui com meu outro irmão e lá em Ourinhos, na minha cidade natal, o cinema era um antigo teatro, igual era aqui o finado e saudoso Nelly, né? E tinha uns buracos grandes no teto, tinha uma arquitetura assim. Eu lembro que meu irmão ficou me zoando que ia sair morcego quando apagasse a luz. Eu fiquei com maior medo. E daí começou o filme, não saiu o morcego. Daí ele falou: ah, é a magia do cinema, né? E logo na sequência eu assisti o filme da Xuxa, que era aquele da Lua de Cristal, que daí foi com minhas primas e tal. Então foram as duas primeiras experiências que eu tenho de sala de cinema. E aí avança-se alguns anos, surgem as locadoras na minha vida, muito para alugar Jaspion, Changeman, essas coisas que passava na TV, eu adorava, só que eu fazia questão de ir lá e pegar e ficar vendo e vendo e vendo. Daí, na sequência, o filme de terror vem através dos meus irmãos. Hora do Pesadelo 1 é um marco para mim, assim. Eu falei, caralho, eu adoro esse tipo de filme. Isso é uma criança de 7 anos de idade. E aí avança um pouco para a adolescência, naquela época onde a internet ainda estava bem tudo mato e era basicamente uma internet de texto, né? A gente não tinha imagem, muito menos vídeo. E estou falando ali na virada dos 90 para os 2000. Eu e alguns amigos lá que gostávamos muito de música, a gente começou a se reunir na falta do que fazer ali nas noites de adolescente. Então, nossa adversária na locadora, sessão filmes de arte, ver o que tinha de mais empoeirado e alugar. A gente passava o dedo, saiu sujo, vamos levar esse. Eu lembro que nessa primeiro experimento a gente assistiu o Encoraçado Potemkin. Então, imagina, 4, 5 moleques em Ourinhos, com 14 anos de idade, assistindo aquilo lá, tipo, em choque, sabe? Sem entender nada, mas falando, nossa, tem alguma coisa muito legal aqui. E aí foi evoluindo, aí nisso surge o David Lynch, com o Veludo Azul, muitos filmes relacionados à música. Então, teve até agora, exibido no cinema, uma versão remasterizada do Ao Vivo em Pompeia, do Pink Floyd. Foi algo que também nossa cabeça fez assim. Filmes dos Beatles. Então foi um período muito rico essa vivência de videolocadora com a adolescência, assim. E não sei como, cara, a gente já, além dessa coisa de pegar filmes empoeirados que ninguém assistia, a gente não tinha muito acesso, não tinha muito alguém para guiar, mas vira e mexe alguém aparecia com o nome do diretor ou algum filme, e a parada foi escalonando assim. E aí, avançando mais uns anos, já 2006, mais ou menos, eu descobri o Torrent. E aí um novo universo se abriu. E eu lembro que o primeiro Torrent que eu baixei
que era o meu sonho assistir, nunca tinha encontrado em DVD, em VHS, em nada, foi o Eraserhead, do Lynch, né? Primeiro longa dele. Então, de forma muito resumida e emotiva, é assim que surge para mim, em diferentes etapas da vida, o cinema. E já pegando a outra pergunta que o Pedro trouxe ali, muito dessa vivência coletiva. Então, primeiro com meus irmãos, depois com meus amigos da adolescência, depois com os amigos que moravam comigo, já um pouco mais velho, e paralelo a isso, sempre assistindo coisa sozinho, mas também gostando muito do assistir coletivo, justamente pelo que o Cineclube proporciona para a gente, que é essa conversa após a sessão, né? Para falar o que gostou, o que não gostou, o que entendeu, o que não entendeu, que eu acho que é o mais rico da experiência do cinema, além do filme em si, é essa troca posterior à sessão, à exibição. E aí eu passo a bola para quem quiser continuar. Boa noite. Bom, minha relação com o cinema, a cinefilia, vem desde a infância, por conta do meu pai. Ele sempre gostou de mostrar filme para a gente, gostou muita coisa do Chaplin, O Gordo e o Magro, Mazzaropi também. Isso tudo em primeira infância, assim, 6, 7 anos e tal. Depois, ele sempre gostou muito de mostrar comédia para a gente, né? Eu e minhas irmãs. Gostou também bastante Blake Edwards, Mel Brooks. Enfim, ali com uns 12 anos, tal, comecei a frequentar também a Cinevídeo, né, que o Daniel citou. E tinha lá um mezanino, né, que era do que eles chamavam lá de, acho que filmes clássicos. Enfim, eram principalmente filmes hollywoodianos, de alguma forma premiados ou com algum tipo de filmes cult, assim, né? Então, nessa época, eu comecei a ver Scorsese, Coppola, Tarantino, Alan Parker, enfim, mas ainda era um repertório muito limitado ao cinema americano, porque era o que tinha ali, né? Aí, mais pra frente, eu acabo entrando na faculdade de cinema, né? Aí, claro que, bom, o repertório, assim, se expande muito, né? Começa a ter mais contato com o cinema europeu, cinema asiático, cinema brasileiro mesmo, né? Não conhecia tanto. E coincide a minha entrada na faculdade de cinema com o surgimento do fórum do Making Off, que também o Daniel citou, e também foi muito importante na minha formação. Poxa, ali naquele ambiente da faculdade, né, muitas referências aparecendo, e são coisas difíceis de acesso difícil, né? Muita coisa nunca foi lançada no Brasil, acredito que até hoje, né? Filmes dos irmãos Dardenne, enfim, para ver Bresson, por exemplo, era muito difícil. E o Making Off tinha tudo isso aí. O Kaurismäki, né, cara? Foi um diretor que eu conheci no Making Off. Porra, foi paixão à primeira vista, assim, né? Tem um estilo muito peculiar, muito próprio, um diretor finlandês. E, bom, pensando na experiência coletiva do cinema, né, que eu achei muito interessante. Pensando assim agora, poxa, eu diria que mais de 90% dos filmes que eu vi na minha vida eu vi sozinho. Minha experiência, frequentei alguns festivais, né, com público mesmo, para ver filmes, tal, Festival Tiradentes, eu tenho um festival muito interessante em Curitiba, na Olé de Cinema, filmes do mundo inteiro, filmes completamente alternativos, assim, fora do circuito comercial. Mas algumas experiências marcantes do cinema, por exemplo, a primeira vez que eu fui ao cinema foi para ver Rei Leão, né? E eu lembro da sala lotada, assim, tipo, gente, criança sentada no chão. E é muito marcante mesmo, né? A experiência do cinema acontece na sala, embora a minha experiência pessoal seja diferente, né? E outra coisa que eu queria falar era da cinefilia, né? Se existe alguma diferença entre o cinéfilo e uma pessoa que vê muito filme. Diria que o cinéfilo se interessa na ficha técnica, digamos, quem é o autor, quem é o diretor, os trabalhos anteriores, contexto que o filme foi realizado, né? Enfim,
essas coisas, né? A história, o diretor, como é que aquele filme se insere na filmografia daquele diretor, daquele ator. Enfim, o cinéfilo acho que tem esse interesse de ir um pouco além, né? Tem muita gente que acredito que veja mais filmes do que muitas pessoas que se consideram cinéfilos. Mas vê na TV, enfim, vê no Netflix ali, não, né? Depois não lembra mais nada, não se interessa saber de quem é o filme. Enfim, acho que ali não é exatamente uma cinefilia, né? Acho que a cinefilia tem essa paixão pela história do filme, né? Acho que é isso. Bom, dando uma ligação com isso que ele está falando, com o que o Dodo falou, eu acho que a cinefilia, o termo cinefilia, ele nasce ali na década de 60 na França, com aquela coisa da novela vague e tal, mas mais do que isso também com a criação da crítica como ela é hoje, né? A crítica cinematográfica que antes era uma parada mais jornalística, né? Pô, Alain Delon fez um filme de mocinho e tal, e passou a ser mais uma parada de ter uns caras olhando para o filme de uma maneira muito mais analítica, do que antes, assim, e com muito mais paixão, eu acho. Acho que é ali que nasce uma paixão maior, assim, pelo cinema, de uma forma geral, por essa coisa de cinefilia mesmo, né, e essa coisa do cinema de autor, né, olhar o diretor como um autor do filme e pensar no cinema como, né, uma obra de arte por essa perspectiva, assim. E aí, tipo, dando um corte rápido e brusco, eu trago para essa coisa de a gente ter vivido essa era dos torrents, né? Que eu acho que formou todos nós aqui. E para mim, a sensação do torrent era a sensação de eu estar tendo contato com obras que seriam caríssimas para eu ter contato, ou talvez impossíveis, né, de eu ter contato, se não fosse pelo torrent, sabe? Seriam obras que às vezes teria que viajar para outro país para eu poder ver, porque só tem uma película na Lituânia. Legendas em português ainda, né? Que o Make-Off viu um Então, monte de cara, legenda que não. Só era eles traduziram, né? uma força-tarefa ali, assim. Sim, o trabalho de E até comunidade. hoje, cara, acho impressionante que até hoje tem Legal. uns malucos lá que mantém aquilo vivo, assim. Mas eu acho que é isso, assim, a gente viveu um momento de cinefilia, porque as outras artes, talvez a música, assim, tenha vivido uma parada parecida, assim, porque era caro você ter contato com determinadas artes, cara. Livro era caro, LPs mais cults eram caros, então para você ver um filme do Bergman, não tinha em qualquer locadora, aí você tinha que ter o DVD da Versátil, que era o mais caro que tinha. E isso se tornou muito acessível de repente. Tudo se tornou acessível de repente. Isso foi uma loucura, assim, para mim foi uma explosão de sei lá, que endorfina, dopamina, que porra que é essa, assim, de poder mergulhar em tudo e falar, caralho, tá tudo aqui na minha mão, assim, até de uma forma meio maluca, né, porque daí eu nem sei como que eu escolhi, assim, hoje eu fico pensando, porque hoje eu não consigo escolher nada, eu na Netflix não consigo escolher nada, mas, enfim, acho que foi muito interessante para essa cinefilia moderna, e junto com isso os blogs, né, cara, porque mais do que você ler a Folha e a Veja, ou a Carta Capital, que seja, cara, os blogs deram uma liberdade de você poder ver o filme e ter essa experiência continuada de 30 blogs, se você quisesse, assim, cara, e às vezes eu ia em 30 blogs, porque eu gostei tanto do filme que eu queria ler tudo sobre aquele filme, que proporcionou isso. Então, acho que a internet foi, porra, crucial para essa liberdade que a gente teve como cinéfilo nessa era, assim. Câmbio. Muito legal isso que você traz, Kojak, porque especialmente assim coincide, né, de vocês três serem pessoas que nasceram e cresceram, queira ou não queira, no interior. Então o acesso realmente é um acesso diferente de quem, sei lá, se tornou cinéfilo, por exemplo, tendo acesso às salas gratuitas ou programações de festivais, né, em São Paulo ou em outras capitais, por exemplo, assim, né? E o que eu achei muito legal também
dessa experiência continuada, que também não deixa de ser uma experiência coletiva, isso de ir buscar, né? Você vai buscar em quem que escreveu sobre o filme, que debate que está acontecendo dentro daquele fórum, ou o que você pode contribuir de alguma forma, mesmo que a experiência de visualização do filme seja individual, muitas vezes, né? Com a experiência da televisão, depois com a experiência do computador, hoje com a experiência do celular, muitas vezes, né? O Letterboxd, por exemplo, hoje você consegue, né? Pensando no celular, você consegue ter acesso a uma comunidade, de certa forma, que troca num ambiente virtual, assim, né? Que não deixa de ser uma experiência coletiva, né? Uma experiência expandida e coletiva do cinema, assim, né? E tem uma coincidência também entre vocês três, que os três estudaram cinema, né? Como é que foi esse processo aí de... Muita gente se torna mais cinéfilo e muita gente se torna menos cinéfilo, às vezes, dentro da universidade, porque se cansa do discurso, se cansa da pose, enfim, a gente tem aí processos, assim, né? A universidade e as escolas de formação movimentam muita coisa dentro, né, na experiência. Então, como é que foi para vocês? Eu quero só fazer um parênteses antes do próximo continuado, super rápido, que para mim e para muitos, o Dodo, ele é o grande cineasta que ainda não aconteceu em Botucatu, tá ligado? A gente espera esse momento, e aí é isso. Deixa vocês Então tá. continuarem. Beleza. Obrigado. Então, pode falar? O que é para falar mesmo? Sobre a faculdade, né? Assim, acho que, poxa, não é todo mundo que tem condição de estudar cinema no Brasil, né? Então, tem um recorte social já lá direto. A faculdade que eu fazia as aulas eram, sobretudo, à tarde. Já, porra, o pessoal que precisava trabalhar, realmente, se tornava inviável, né? Então, tem um certo estereótipo, talvez, né, do estudante de cinema. Eu identifico muito naquele Felipe Leão, né, que é um crítico de... Tem um canal no YouTube, é um cara até legal, mas é tipo o avatar do estudante de cinema, enfim, até o repertório, assim, eu acho muito engraçado, parece que tem um repertório comum a todas as faculdades de cinema, de diretores que são cultuados, assim. Então, você sempre vai falar de Michael Cimino, fora os clássicos, Tarkovsky, Bresson. Bresson, eu acho que é muito de faculdade, né? Fora da faculdade de cinema, ninguém gosta de Bresson, né? Não, vocês não acham? O Arthur Tuoto chorou agora, viu? Mesmo distante, sem saber. Eu gosto, Bresson é legal, pô. Não, Bresson é muito bom, eu adoro, mas, enfim, não... Ninguém conhece Bresson fora da Ninguém faculdade conhece de Bresson, cinema, né, cara? Tipo, embora seja um cara muito influente, né? Mesmo em Hollywood tem, pô, o Wes Anderson, até os irmãos Coen, né? Tem alguma coisa ali do Bresson. Mas, tem esse repertório de diretores que são comuns a um tipo de cinefilia específico, né? Porque também acho que há vários tipos de cinefilia, que é muito presente nas faculdades. Mas no meu caso foi bom, eu acho que eu gostei, sim, me fez mais cinéfilo, me fez me interessar mais por cinema. Quanto mais eu conheci, quanto mais eu aprendi, mais interessado fiquei. Foi uma experiência muito boa, assim. Eu tive aula com, poxa, grandes nomes do cinema brasileiro, né? O Eduardo Scorel, que trabalhou com o Glauber Rocha, Lina Chamy, que também é uma grande diretora, excelente professora. Poxa, foram muitos nomes. Mocasel, Evaldo Mocasel também, grande documentarista brasileiro. Foi muito interessante, uma experiência legal. Eu faço sequência aí ao Dodo, e Dodo, eu tive aula com o Mário Chamy, o pai da Lina, o grande poeta Mário Chamy, na primeira faculdade que eu comecei de publicidade, eu tive um semestre de aula. Que legal. Ele dava aula na SPM, eu fiz um semestre lá.
E, cara, que figura ímpar, assim. Pena que eu não tinha repertório, experiência, nada para poder aproveitar melhor ali. Mas o pouco que eu conhecia de poesia, que eu pude conversar com ele no corredor, antes, depois das aulas ali, e durante as aulas ele era uma figura ímpar mesmo, assim. Já bem velhinho na época, mas agora se falou, bateu até uma saudade daquela época. E a minha experiência foi um pouco diferente, talvez, porque eu não fiz a faculdade de cinema, né? Até cheguei a começar, fiz um semestre, mas vi que não tinha nada a ver com o que eu buscava. Fui estudar cinema meio que sem saber o que eu queria fazer, depois de largar a publicidade. Fui meio que por exclusão. Fiquei entre artes visuais e cinema, ou letras. E acabei indo para o cinema, não sei porquê. Mas eu fiz um curso técnico, né, de cinema, que foi a Academia Internacional de Cinema, da qual eu participei da primeira turma, ainda lá em Curitiba, antes dela vir para São Paulo. E foi legal porque eles não sabiam o que fazer com 60 pessoas do Brasil inteiro que se juntaram em Curitiba, então eles soltaram equipamento na nossa mão e falaram faz. Então nosso curso foi 15% teórico e 85% prático. No final do primeiro semestre a gente tinha feito 5 projetos, cada pessoa, em funções diferentes, desde filme mudo de 1 minuto até uma ficção de 10. Então foi muito rica a experiência do fazer. E era aquela transição, né, para o digital. Eu cheguei a concluir, o meu trabalho de conclusão era um curso de 2 anos. Eu consegui rodar em 16 milímetros, eu elaborei um roteiro muito simples, uma locação, um ator, porque um dos projetos ia ser selecionado para ser feito em 16, e acabou sendo o meu, mas a gente estava começando a brincar com aquelas câmeras digitais da Canon, da Panasonic, né, ainda em fita mini DV, 480p, uma coisa bem precária, mas muito interessante. Então a experiência foi rica por isso, e, assim como o Dodo falou, pelas pessoas com quem eu tive contato lá. Tanto os professores, que tinham pessoas de diversos lugares do mundo, né? Eu destaco o Tobias Kohl, que é um documentarista alemão, que era um cara bem novo ali, tipo, coisa de 10 anos mais velho que a gente, na época, no máximo, mas com uma sensibilidade, uma capacidade de tirar leite de pedra por conta do olhar e dessa sensibilidade que me ensinou muito. O Mark Robin, que é um americano, editor, que ao invés de ensinar a gente a mexer em Final Cut, em Premiere, ensinou a gente a assistir um filme e pensar na linguagem, né, na montagem enquanto linguagem, que eu acho que é uma coisa que falta muitas vezes para as pessoas que querem editar, né? Elas se preocupam muito com a técnica, com o software, e isso é importante, mas isso você aprende com tutorial e mexendo no aplicativo, no programa, né? Linguagem é uma coisa que você precisa conversar, assistir filme, discutir, e eu acho que é muito mais rico, né? Pegar timing, pegar isso, assim, essa sensibilidade da montagem. E mais do que isso, as pessoas com quem eu estudei. E eu destaco aqui o Tuoto, que eu já citei, um abraço, inclusive, ele não vai ver isso, mas ontem, inclusive, de madrugada, a gente trocou umas mensagens por causa de comentário de Instagram, tivemos uma conversa boa. E o Cristiano Burlan, que acho que é o único que se tornou um grande cineasta ali, né, que se dedicou realmente. Já era um cara mais velho do que a gente, com uma experiência com teatro, um cara que eu gosto muito e tem um trabalho cada vez mais consolidado, tá até tendo uma mostra dele, teve agora essas semanas. Então foi uma experiência muito rica, pelo fazer e pelas pessoas com quem a gente pôde conviver. E pegando a questão anterior, a escola disponibilizava um acervo de DVDs muito ricos, coisas que a gente não tinha acesso aqui no Brasil, porque como o fundador era um estadunidense, tinha essa proposta, ele trouxe muita coisa daquela Criterion Collection, que são DVDs com muitos extras, edições muito rebuscadas, remasterizadas, então foi muito rico poder mergulhar e conhecer coisas que eu nunca tinha ouvido falar naquela época, porque isso que eu tô falando é pré-making off, pelo menos eu fui conhecer o making off só quando eu mudei para Botucatu, mais ou menos, ali pouco antes, 2009, 10, mais ou menos. Então, a minha experiência foi muito boa e um pouco ímpar também, eu acredito. Cara, da faculdade, foi meio frustrante para mim, porque eu entrei achando que ia encontrar um monte de galera para trocar uma ideia de cinefilia, e eu encontrei uma galera, tipo, muito MTV, Malhação e, pô, novelas, assim, sabe? Tipo, um pouco diferente do que eu estava esperando, assim. Então, acho que até por isso, assim, o making off e os blogs foram muito importantes para mim nesse dialogar, assim, né, com a cinefilia nessa época, assim. Então, assim,
os 4 anos que eu fiz de faculdade de rádio e TV, eram anos que eu via, assim, 200 filmes por ano, eu lia sobre todos os filmes que eu via, e eu escrevia pelo menos um parágrafo sobre todos os filmes que eu via, dava nota, essas paradas, assim. Então foi um mergulho bem intenso, assim, e depois eu tive um hiato, assim, eu fiquei uns 10 anos, até recentemente, meio que sem ver filme praticamente, assim, via pouquíssima coisa, não tinha muito mais vontade, assim, tava meio empapuçado, talvez, e agora eu tô num momento muito interessante de retornar aos filmes bem mais de leve, assim, de vez em quando eu vejo alguma coisa, quando eu vejo muita coisa, eu vejo 3 filmes numa semana, mas às vezes por semana sem ver nada, assim, mas hoje eu vejo muito filmes que eu já vi, assim, porque é interessante olhar esses filmes com a maturidade que eu tenho hoje, tanto de idade pessoal quanto de profissional, de ter vivido na área, de ser um criador da área e tal. Fala, pô, o que me tocou lá na juventude, que mexeu comigo e eu não soube o porquê exatamente, o que foi que me encantou naquela época, saca? Então, tá sendo um momento de revisitação bastante interessante, assim, nesse sentido, assim. Mas eu fiquei uns 10 anos, assim, completamente empapuçado de cinema, assim. É raro, mas acontece muito, né? É, eu queria já, na verdade, aproveitar, assim, e convidar, né, o pessoal que está aqui assistindo também, para contar, talvez, as suas próprias experiências, para fazer perguntas também. O que mobilizou vocês que estão aqui com a gente a estarem aqui com a gente hoje, por exemplo, né? Por que a cinefilia é um assunto que interessa? Ou, né, essas histórias, assim. Então, também fica essa provocação aqui para... para vocês que estão aqui com a gente também. Não vou... Tem mais mais umas perguntas aqui que eu vou soltar também, mas quem quiser se manifestar, o terreno está aberto para todos e todas. Beleza? Eu tenho uma sugestão que é a Isa contar um pouquinho por que montaram o Cineclube 20 anos atrás. Eu sei que é uma história longa e complexa, mas dá um contexto para quem também não sabe, né? Valeu, Baga, uma ótima sugestão. Eu já falei isso várias vezes, eu não sei se todo mundo já ouviu, mas e a minha pergunta para vocês ia ser exatamente isso. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa questão da diferença entre cinefilia, o que é cinefilia e o que é gostar de cinema. Tem alguma diferença? Não tem? Eu estou escutando vocês falarem aqui, até a hora que vocês falaram do Bresson, tipo, eu nunca assisti nenhum filme dele, mas eu já ouvi falar bastante, mas só porque eu estou aqui no Cineclube, mas é isso, ninguém conhece fora da escola, foi, né, fora da escola de cinema, foi o que um de vocês disse aí. Então, de forma nenhuma desmerecendo esse movimento, porque eu acho que ele é importantíssimo, mas eu acho que, e misturando com a resposta, né, de como que foi fundar o Cineclube foi justamente isso, era um grupo de amigos que gostavam de assistir filme, e a gente começou a se reunir, eram 4 pessoas, viraram 5, viraram 6, viraram 10, aí não cabia mais na sala de ninguém, então vamos montar o Cineclube. Eu nunca tinha nem ouvido falar essa palavra, mas por si só ela já diz o que é, né? Cineclube, é um clube de cinema, então a gente vai fazer coisas junto, vai assistir filme junto, vai falar de filme junto. Então não tinha muito essa preocupação de coisa boa, coisa ruim, e colocando tudo isso em muitas aspas, né? Não é sobre isso que eu estou dizendo, é só para conseguir expressar aqui o que eu estou pensando. Tanto é que a gente assistiu algumas séries também na época. Foi quando começaram a surgir essas coisas de séries. Então, a gente não assistia só filme, a gente também assistia série, o mesmo grupo. E aí é isso. É claro que a gente pensava numa curadoria que tivesse a ver com a época, ou que pudesse contar a história de algum diretor, e eu acho que tudo foi acontecendo assim, a gente foi aprendendo fazendo, ninguém foi estudar o que era cineclubismo, ou como que funciona isso ou aquilo. E eu já, aí falando da minha pessoa, já desde daquela época,
com uma vontade de estar próximo a pessoas que trabalhassem com arte, mas a minha busca foi mais por essa questão, assim, o negócio vai funcionar, então vamos fundar uma associação, então vamos atrás de dinheiro, então vamos fazer planilha, vamos fazer... Era uma coisa mais de produção mesmo. O Giovano, o Robert e o Paulo, quem ficavam mais nessa questão da curadoria, então eu aprendi muito com eles, muito. A Mari Quarentei, que está aí na live, que está ouvindo a gente, ela também fez parte durante um período, a gente fazia reuniões semanais cansativas na minha casa para poder falar dessa parte burocrática de fazer o negócio funcionar. Mas, enfim, eu sempre tive essa dúvida. Não é nenhuma dúvida, é uma questão assim, que a importância do movimento de cinefilia, que tem que ter a galera que estuda. Eu fico comparando, eu posso estar redondamente enganada, vocês me corrijam aí. Eu fico comparando com alguma coisa, sei lá, quem faz medicina, né? O pessoal que está lá no laboratório, que vai pensar uma coisa mais específica. Pensei num exemplo completamente tosco, agora não vou conseguir dar sequência, mas não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É importantíssimo a galera que está estudando, que vai pensar em novas formas, que vai estudar o passado, avaliar os cineastas agora, ainda mais agora com essa questão dos streamings, o que está acontecendo com o cinema no mundo. Acho tudo isso interessantíssimo. Mas eu me coloco na leva dos que querem uma coisa mais popular. Eu nem sei se eles são... se eles competem, eu não acho que eles competem, eu só acho que eles são diferentes. Então, eu até penso assim que o Encontro Cinéfilos é um projeto que tem que continuar no Cineclube forever, vai ter que continuar isso. E aí, como que a gente traz o público, né? Como que o público que gosta de ir no Cineclube... duas perguntas. O nosso público comum da quinta-feira ali, do dia a dia, como que ele vai passar a querer ir assistir um filme que o Dodo apresentou, por exemplo, e ver os filmes que a gente passa de quinta, né? As diferenças desses dois. Como que a gente leva esse público para assistir um filme desse tipo, se é que tem que levar, e aonde está essa galera que gosta de cinefilia para assistir os filmes que vocês propuseram nesses encontros? Porque eu acho que um precisa do outro, digamos assim, né? As duas vertentes, os dois lados são importantes. E aí, como que a gente junta esses dois desejos, assim, enquanto cineclube, né? Como que a gente traz o popular? Popular não precisa ser ruim, né? A gente tem o Alto da Compadecida, a gente tem vários filmes, tem Central do Brasil, que a gente já passou, né? Ele pode ser... E até passar um filme bem ruim mesmo também, para poder falar sobre cinematografia ali no filme ruim. Olha como esse filme é ruim. Vamos passar, como é que é, Pedro, aquele filme Cinderela Baiana? Vamos passar Cinderela Baiana e todo mundo falar sobre isso. Por que que fizeram esse filme? Por que, né? Sei lá. Já falei demais, mas era isso. Cinderela Baiana foi o primeiro trabalho do aquele ator baiano lá, poxa, tem o Wagner Moura e ele. Lázaro Ramos. O primeiro filme do Lázaro Ramos foi Cinderela Baiana. Sim, ele atuou como ator, né? Acredito que sim, confesso que eu não vi o filme. Foi um filme que no primeiro dia que eu tive aula com o Fernando Severo, que é um cineasta de Curitiba, ele passou Cinderela Baiana pra gente, alguns trechos, justamente para mostrar como mesmo um filme assim é tema de discussão. E aí, como eu já tomei a fala, Isa, você falando, eu pego algumas coisas que o Kojak e o Dodo falaram e elaboro aqui um pensamento em aberto, que talvez a diferença entre a cinefilia e o gostar de ver filmes, que não são excludentes, né, mas correm em paralelo, talvez o cinéfilo, ele gosta de olhar do filme para dentro. E a pessoa que só gosta de assistir filmes, ela pensa do filme para fora. É muito mais a experiência a partir do filme, e como acho que o Kojak falou, a pessoa que é cinéfila, que se identifica com isso, ela quer saber o que acontece por trás do filme, não só no modo de fazer, mas no contexto que ele está inserido. Eu acho que talvez essa seja uma chave para se distinguir essas duas coisas, se é que existe uma distinção. Eu acredito que sim. Massa, valeu, Baga, super entendi. E aí eu vou jogar uma proposta aqui, que eu não sei se tem a ver com o tema ou não, como todo mundo aqui é amigo do Cineclube, simpatizante do Cineclube. Oi, Mari, adorei que você ligou.
como que a gente poderia já colocar uma sugestão, Pedro? De repente, já fazer um esquema em todos os debates, mesmo os de quinta-feira, deixar pelo menos 10 minutos do debate, não sei se isso é muito ou pouco, para falar com esse viés, entende? Não deixar muito solto. O público vai falar do jeito que ele quiser falar, os temas que surgirem. Eu percebo que você às vezes faz isso, mas não é sempre assim. Da gente falar alguma coisa a respeito da filmagem, ou curiosidades, aonde que foi filmado, aonde que não foi, que tipo de câmera, alguma coisa sobre o diretor, enfim, a gente começar a deixar isso como regra que toda sessão, mesmo se for Cinderela Baiana, a gente fala alguma coisa nesse sentido. Não sei, foi só uma Isso coisa que me assim, veio agora. só Gente, interrompendo eu vou rapidinho. fechar a câmera um minuto aqui, porque eu tô no celular, tá acabando a bateria, eu só vou plugar aqui, tá? Beleza. No cineclube que eu tive aqui em Botucatu e no cineclube que eu tive na Unesp, a gente tinha uma parada de trazer isso que você está falando, Isa, antes do filme, para meio que educar a pessoa, às vezes, porque a gente sabia que a gente estava trazendo um Jodorowsky lá para a galera e umas veinhas lá no cineclube, e a gente falava assim, meu, isso foi muito essa sessão do Jodorowsky foi maravilhosa. A gente falou, meu, vocês vão sentir vontade de sair, mas não saem, que vai valer a pena. E no final elas falaram assim, mano, a gente sentiu vontade de sair, a gente não saiu e valeu a pena. Eu falei, pô, então não deu certo, tá ligado? É, isso foi acabando por conta de preguiça, assim mesmo, assim. Mas no começo a gente tinha a temática mensal, então a gente fazia um panfleto com uma historinha sobre aquela temática, e a cada sessão, ou eu ou um dos outros integrantes, a gente um dos integrantes estudava, né, sobre aquilo, sobre aquele filme, alguma coisa sobre aquele filme, para falar um pouco, para contextualizar a galera. E isso na faculdade, quando eu comecei a fazer aquilo na faculdade, eu já estava preguiçoso, eu não fazia tanto isso, mas daí chegou um professor para orientar lá o projeto e ele fez questão que isso fosse feito também. Então ele pedia que a gente fizesse uma pesquisa antes do filme e tal, e apresentasse para a galera. Então, talvez essa seja uma forma, porque o pós, eu acho que o pós ele tem que ser livre, assim, na minha opinião, porque o pós ele tem isso, tá incluso nele isso, a cinefilia de cada um, ali tá inclusa lá. E querer blocar ali de alguma forma talvez atrapalhe o fluxo livre que é interessante dessa discussão pós-filme, assim. É isso. Fala aí, Perabotroz. Boa noite, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite, estamos sim, pode falar, boa noite. Boa noite. Legal que você entrou. Eu fiz umas anotações enquanto vocês falavam sobre algumas coisas aqui que eu vivi também, né? Um apanhado geral, coisa rápida. Vou falar para vocês, então. Bom, eu comecei a assistir filmes, né, com meu avô, na infância também, muito, muito novo. E a gente assistiu bastante coisa, por exemplo, do Wes Craven, né, A Hora do Pesadelo, Pânico, Stephen King foi bastante coisa também que me marcou, assim, que eu consigo lembrar, que chocou. Christine, né, O Carro Assassino, Carrie, a Estranha, meu avô gostava muito dessa temática. Tinha uma locadora aqui em cima, perto de casa, que é a Boy Games, que meu avô sempre enviava um recado para eles assim, quero, por exemplo, 2 filmes de aventura, 2 de suspense, e não falava nem o nome. Então a gente pegava e eu assistia com ele, aposentado, né? E a gente zerou a locadora. Teve uma época, um momento que o rapaz falou que não tinha mais filme pra gente ver. Então eu zerei essa locadora com ele. O primeiro filme no Cine Nelly aqui em Botucatu, Spider-Man 2002, o primeiro. E foi com essas aventuras com meu avô que surgiu uma certa tendência cinéfila, né? Eu não cheguei a desenvolver tanto, nem tanto para esse caminho, mas surgiu bastante, porque ao invés de buscar de forma tão aleatória, a gente começou a ir por atores,
contextos, né? O drama com suspense, né? Foi um gênero que a gente explorou bastante, né? Aí, a partir da adolescência, sendo uma pessoa um pouco mais reservada, no caso, vulgo poucos amigos, né? Um pouco impopular na época. Uma boa parte dessa época eu busquei experiências mais existencialistas, né? Então eu encontrei bastante conforto ali nos filmes europeus, na época, ia em listas de Cannes, essas coisas, e procurava recomendações. Então eu assisti Dente Canino, O Sacrifício do Servo Sagrado, o mais recente agora dessa leva também, Pobres Criaturas, né, do Yorgos, não sei falar o sobrenome dele, Lanthimos aqui. Miss Violence, também, do Alejandros Avranas, também não sei pronunciar. Partir para Melancólia, Anticristo, Dogville, Ninfomaníaca e todos os filmes que eu consegui assistir do Lars von Trier também. Aí, passando por fantasia, minha referência nesse quesito, Guilherme Del Toro, né? Labirinto do Fauno, Na Forma da Água, Hellboy, enfim, marcou bastante para mim, principalmente o Labirinto do Fauno. Uma forte tendência também aos filmes indie, né? O Frank, 2014, com o Michael Fassbender, Garota Ideal, do Ryan Gosling, tipo, filmes sobre distúrbios, pessoas com transtornos e tal, tipo, sempre adorei assistir esse tipo de produção. E eu, até hoje, prefiro classificar os meus atores e atrizes preferidos, assim, mais no cenário atual e na minha vibe atual, né? Eu gosto muito de fazer listas de indicações para mim, melhor fotografia possível, filmes com fotografia boa, filmes com diretores renomados, enfim, vários tipos de listas. E no momento, assim, fica uma coisa mais nichada, né? Porque talvez os filmes de outros países, assim, não tenham atores ou atrizes, na minha concepção, com muitas referências, então fica uma coisa mais fechada. Por exemplo, Matthew McConaughey, Interestelar, Clube de Compras Dallas, que é talvez o meu filme favorito, né? Michael Fassbender, Anne Hathaway, Tilda Swinton, sem palavras, para mim, talvez uma das melhores atrizes que já existiram na Terra. Natalie Portman. E voltando pro horror, terror e coisas assim, suspense, assim, que eu assistia mais com meu avô, para mim teve um ressurgimento no momento com a Mia Goth, né? E eu acredito que eu tenha assistido todos os filmes dela, acredito. E sou apaixonado, né? Não é uma coisa que se debate tanto, não é uma coisa que se coloca tanto em Oscar, essas coisas, horror, né? Com terror e tal. Mas eu gostaria de chamar atenção para isso, sabe? Não sei se todo mundo tá a par do que tá acontecendo, mas ela tá criando, tá fazendo rejuvenescer um gênero todo e, pô, através do rosto, da atuação de uma única pessoa, talvez. E não sei como tá a concorrência, quem são os outros que estão fazendo também, né? Tem o Corra, tem outros filmes aí muito bons, mas eu acredito que a minha gosta tá levando muito nas costas esse gênero ultimamente. Então, recapitulando, diretores, o Yorgos, né, o Lars von Trier, o Guilherme Del Toro, e, enfim, essa é a minha contribuição essa noite. Só a título de curiosidade, a Mia Goth, que eu também sou um grande fã, ela é neta da Maria Gladys, né, uma grande atriz do cinema marginal, talvez, né, junto a Helena Neyes, os maiores nomes. Então, eu acho curioso, e eu sou um grande fã também dela. Aí eu, como uma grande noveleira, não vou poder deixar de dizer que era uma personagem maravilhosa em Vale Tudo, em 88. Ela era maravilhosa, essa atriz. A Maria Gladys estava na versão original de Vale Tudo? Eu sei que ela foi para as novelas, mas eu não sabia disso. Nossa, maravilhosa. Se você pegar, ela é a personagem mais engraçada do Vale Tudo em 88, era ela. Que legal. Gostei mais ainda. Mari, Você ia falar, Pedro? Não, eu ia perguntar se você ia falar alguma coisa, porque... Não, eu aqui me desconectei uma hora. Não, primeiro assim, uma delícia ouvir vocês falarem. Já morri de rir aqui, porque eu falei, gente, se eu contar minha história é muito divertido, mas aí o Dodo falou que o pai dele mostrou os filmes do Mazzaropi para ele, e assim, como que eu comecei? Né, que sou dessa época, foi assistindo o filme do Mazzaropi no Cine Turiaçu, lá em São Paulo, que era um cine de bairro, você entendeu? Com a minha família. Bom, poderia falar muita coisa, adoro cinema. Tive oportunidades, como alguém colocou assim, sendo paulistana, né, morando em São Paulo, de ter acesso a ver muitas obras, e principalmente assim, eu tive
Eu era uma frequentadora assídua do Cine Biju, que era um cine de arte lá em São Paulo, na Roosevelt. Então, eu vi muita coisa, né, assim, conheço muitos trabalhos de vários editores, e queria falar, o Kojak, eu fui, acho que deve ter sido, não era uma senhorinha, porque senhorinha eu estou ficando agora, tá, Kojak? Mas naquela época, eu fui acho que umas 2 vezes assistir o cineclube que você organizava, e eu achei genial, assim, foi acho que eu vi 2 filmes que eu jamais esqueci, um era um filme africano, eu não lembro o nome, mas me tocou muito, e o outro era O Homem que Incomodava, um filme, acho que finlandês, fantástico, né? Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu acho que realmente essa questão da cinefilia, quer dizer, quem é cinéfilo, né, que tem um mergulho na questão do cinema, da linguagem do cinema, como o Baga estava falando, né, questão crítica, né, pode trazer, assim, que foi para mim o cinema, né? Foi uma coisa, assim, de repertório de vida, de mundo, sabe, assim, um negócio, né, você, uma criança, tudo bem, classe média, São Paulo, arrumadinha, de repente, você vai para o cinema, né, e você começa a conhecer o mundo, e conhecer vários mundos. Me interessa, principalmente, eu acho que, assim, tem uma coisa que eu acho que chama muita atenção das pessoas, que é uma coisa, às vezes, para as pessoas que não estão tão acostumadas a pensar na questão da linguagem do cinema, mas essa conversa que você falou de começo, sabe, Daniel? Eu acho ela legal para, sabe, você dá alguns toques de fotografia, porque isso, ou de interpretação, ou dos enquadres da câmera, como a câmera funciona, ou a montagem do roteiro, eu não sou uma pessoa assim tão ligada nisso, mas eu acho que isso vai criando uma condição das pessoas apreciarem de uma forma muito diferente. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal. É muito bonito. Eu estou aqui tentando lembrar um filme turco que eu vi há um tempo atrás, que eu não, assim, eu fecho os olhos, eu vejo alguma das imagens e eu lembro da fotografia, da luz, você entendeu? Do cinema. Então, eu acho que fazer isso, sabe, Isa, é fantástico. E acho que tem que ser antes, porque é um pouco. Sabe, Daniel, aquela coisa assim, os esquimós veem 70 tons de branco. Então, uma das vezes que eu fui para São Paulo, na Bienal, eu tive uma experiência assim quase epifânica, porque eu entrei pela entrada lá de cima e quando você entrava, você olhava, tinham 3 telas totalmente brancas. E conforme você ia passando, você ia passando. De repente, se você virava para trás, no rasgo do olho, você via uma pintura de uma paisagem chinesa maravilhosa. Porque era mas era uma obra fantástica, cara, assim, fantástica. Mas era só uma questão da posição da luz para você conseguir enxergar todos aqueles contrastes e tons de branco, não tinha outra saída. Então, eu acho que, assim, também em artes visuais, o pessoal faz, que é mais a coisa que eu estou mais ligada, o pessoal faz muito trabalho de educação nesse sentido, né? E essa coisa de começar a criar, né? Quer dizer, conhecer a história da produção, do filme, do motivo, né? Eu acho muito, e acho que assim, né? O cinema tem uma produção monumental de todos os lugares, né? Eu gosto muito de cinema asiático, de cinema iraniano, já vi de outros, nem lembro, parece de outro. Sempre fui em mostra no Cinesesc, em São Paulo, essas coisas, nem tanto na Mostra Internacional, mas vi algumas coisas da Mostra Internacional, porque depois já não estava mais morando tanto em São Paulo. Então, eu acho que é super bem-vindo se tiver um projeto desse, né, aqui. Obrigada, Isa. E eu caí meio de paraquedas, gente, desculpa, mas estou aqui, vai. Muito legal, Mari. Inclusive, você trouxe uma ponte aí que eu acho que é fundamental assim, para a gente pensar a cinefilia, e eu vou compartilhar uma breve experiência também, porque eu também estudei cinema em Curitiba, na mesma universidade que o Dodo, e eu fazia ao mesmo tempo cinema e... Falou, Fê?
e ciências sociais. Estudava ciências sociais na Federal e fazia cinema na estadual, na FAP. E eu lembro que eu larguei porque eu gostava mais mesmo, assim, da galera do cinema e tudo, mas eu comecei a achar, ou até a sensação, de que eu estava aprendendo mais sobre o mundo através do cinema do que através das ciências sociais. E aí eu falei, putz, cara, eu acho que não por, né, porque o cinema, ele fala sobre tudo, né? O cinema pode falar e pode ser, não só sobre, mas aí a forma como que ele vai, ele é o jeito de falar, e aí é isso, assim, eu acho que ele me fez perceber o mundo de uma forma muito mais interessante do que estudar a coisa de uma forma muito sistemática, né? E aí é nesse lugar do que a Mari falou, às vezes a cinefilia, ela é quando você se afeta de alguma forma para olhar para o mundo também, né? E aí, óbvio, você quer saber, caraca, o que acontece? Como que a sensibilidade, né, dessa pessoa que está fazendo esse filme surge, o que ela articula, e aí a linguagem começa a fazer sentido e tudo isso, né? Mas eu sinto que tem isso. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm algum filme, assim, que vocês falam, tipo, mano, antes e depois, assim, no sentido mesmo de abrir um campo, assim, de experiência. Ou se isso é... Não sei. Cara, eu acho que para mim foi o Decálogo do Kieslowski e a Montanha Sagrada do Jodorowsky. O Decálogo Kieslowski, cara, ele me foi tipo uma parada de fazer um cinema muito potente, com muito simples, assim, sabe? Tipo, isso para mim foi muito marcante na época. Eu lembro que as legendas dos filmes desses são 10 episódios, eram muito curtas, tinha muito poucas falas, assim, mas ele conseguia ser muito potente, e para mim é talvez a minha obra preferida, o Decálogo. É uma série de 10 episódios do Kieslowski, que passou na Cultura na época, tem torrent, lógico. E o Jodorowsky foi uma parada assim, de eu ir num cineclube no Sesc para ver meio que por amor à cinefilia mesmo, porque eu achava que eu não ia curtir, não. Cinema surrealista, assim, acho que eu tinha visto uma coisa do Buñuel e não tinha curtido tanto. E de repente passou a Montanha Sagrada, assim, e tipo, pô, aquela parada foi completamente demais, assim, foi uma experiência muito foda. E eu me apaixonei muito pelo Jodorowsky na época, assim, falei, cara, não sabia que dava para fazer esses tipos de coisas, essas provocações, essas imagens potentes, né, que ele traz, assim, né? Então, esses dois momentos para mim me marcaram bastante, assim. Bom, na real, não sei não qual. Se tem um filme assim que foi tão marcante a ponto de dividir águas, né? Como você... Mas alguns filmes muito importantes para mim foram, por exemplo, o Profissão Repórter do Antonioni. É um filme que, poxa, eu tive certeza que eu adorava o cinema mesmo. Aquela sequência final, uma das coisas mais bonitas que já foram feitas né, neste mundo. Indo mais para trás, acho que o Poderoso Chefão também marcou muito. Vi muitas vezes a trilogia ainda jovem, e com uns 12, 13 anos, talvez meu filme favorito. O já citado Kaurismäki, né? O Aki Kaurismäki é um cara que, até revi algumas coisas dele recentemente. Não teve o mesmo impacto que teve quando eu vi lá atrás, mas mudou muito minha percepção de como eu enxergo o cinema, essa coisa da desdramatização, né? Os atores sempre... É uma coisa essencialmente bressoniana, né? Voltando ao Bresson. Isso é cinema nacional também, acho que o Deus e o Diabo na Terra do Sol foi muito impactante mesmo, mais do que Terra em Transe.
Os filmes da El Richman, a Fernanda Montenegro, eles não usam black tie. Poxa, também foi muito importante na minha formação. Acho que é isso também, o cinema mais alternativo brasileiro, né? O Edgar Navarro, foi muito marcante, né? O Super 8 e o Rei do Cagaço, 2 filmaços, tem no YouTube. Ambos tem no YouTube, são filmes de Super 8, né? Que ele fez em Salvador. Salvador ou Recife? Acho que é Recife, né? Salvador. Salvador. Ciclo do Super 8, né? Que foi o movimento ali nos anos 80. Cineastas. E o Meteorango Kid, que a gente já falou disso uma vez? Meteorango Kid é do. Eu vou citar na minha fala, porque para mim Então, passar para frente aí pro Baga. Se vocês puderem depois também tentar, porque é legal saber o quê, mas o que te pegou nesse filme, assim? Ou nesse diretor, nesse trabalho, assim? Cara, eu penso como primeiro marco, assim, para mim, eu tenho muita dificuldade de falar o que é favorito meu, seja filme, livro, disco, banda, porque varia muito de acordo com o momento da vida que a gente se encontra, né? Eu também. Não é fácil, Mas um filme que me marcou muito na adolescência, nessa época que eu falei lá em Ourinhos, com amigos que até hoje são muito próximos e queridos, que a gente se reunia para ficar assistindo filme, tomando cerveja e conversando, um filme que nem é assim, do ponto de vista cinematográfico, talvez tão valorizado, mas é o Basquiat, né? Aquela biografia dele, do Julian Schnabel, acho que a pronúncia, não sei correto, mas me chama atenção porque eu conheci um artista que se tornou dos meus favoritos até hoje, que é o Basquiat, e o Schnabel, ele era artista plástico, ele foi próximo ao Basquiat, e aí ele se enveredou pelo cinema. Não sei se é o primeiro longa dele, talvez seja, mas ali ele reuniu o cinema, as artes plásticas, não só pelo tema, mas pela abordagem visual, a linguagem que ele utiliza no filme, e a música, porque a trilha sonora desse filme é maravilhosa. Então juntou 3 paixões minhas, que é o cinema, as artes visuais e a música. A literatura ainda era algo incipiente para mim naquele momento. Estava começando a ler, a ter contato com o universo dos livros, mas isso foi só aflorar, se tornar importante realmente para mim uns 10 anos depois. Aí, já um pouco mais velho, um filme que me marcou foi Meteorango Kid, porque eu saí do interior, fui morar em São Paulo para estudar, né? E eu morava próximo ao Centro Cultural Vergueiro. Então, lá tinha todo dia 3 filmes sendo exibidos, em sua maioria de graça, ou a ingressos tipo R$1, R$2. E eu morava próximo ali e morava também próximo ao Top Cine, que hoje virou uma galeria, um shopping ali na Paulista, do lado da Casper, da Gazeta. E naquela época o Top Cine era um cinema super pequenininho, mas eles compraram um acervo de cinema de arte, principalmente novela e vague. Então eu vi muita coisa do Éric Rohmer, dessa galera toda ali da França, também, sessões gratuitas ou muito baratas, e que me mexeram muito enquanto movimento. Mas o Meteorango eu vi numa sessão, acho que na Cinemateca, e eu falei, caramba, isso também é cinema, isso é uma outra forma. O cara fez isso 40 anos atrás, na época, né? Acho que é de 69, 68 filme, e era muito anárquico, muito livre, ao mesmo tempo que pegava em temas muito profundos, que na época eu nem conseguia acessar, seja de viés político, filosófico, existencial, né? E com uma liberdade que o cinema marginal me marcou muito, com essa liberdade de como abordar temas importantes, temas sociais, de uma forma livre, lúdica, que você acessa muito mais do que através de uma faculdade de ciências sociais, como você falou, Pedro. Então, acho que esses filmes são alguns filmes que me marcaram bastante, e só para concluir, A Montanha Sagrada também foi um. Eu vi primeiro Santa Sangre, numa retrospectiva, numa sessão da meia-noite no Cine Sesc, que eram 2 filmes que eram exibidos, e na primeira vez que teve, que eu fui, um dos filmes foi o Santa Sangre. E eu fiquei bem mexido, né, bem chocado no sentido positivo, e aí logo depois surgiram os torrents na minha vida, e o segundo filme que eu baixei depois do Eraserhead foi A Montanha Sagrada. E como o filme vai se construindo, até chegar naquele final apoteótico, minha cabeça rachou no meio, assim, eu falei, caralho, não só o cinema pode ser outra coisa, mas a arte pode ser uma outra coisa também. Foi um salto quântico de possibilidades para mim esse filme, sabe?
Então, acho que esses são filmes que me marcaram profundamente. Massa. Gente, eu acho que a gente tem aí teve uma prosa bacana. Queria abrir mais aí para últimas palavras, se alguém quiser contribuir mais alguma coisa. E falar, né, ali em nome do Cineclube também, e como programador, né, de boa parte das sessões aqui. Na verdade, o Rairi também fez uma programação incrível, quem teve a oportunidade de ver. E aí, eu acho interessante isso, Isa, que você falou. Os filmes que a gente passa na quinta-feira não são diferentes dos filmes que a gente passou nos encontros. Muitas vezes, inclusive, são até mais ousados do que muitos dos filmes que a gente selecionou dentro, né, dos encontros cinéfilos. O foco, na verdade, não é esse. Era realmente ter um olhar e um tempo um pouco mais detido e atencioso, inclusive, talvez, em algum momento, mais, entre aspas, aí, professoral, né, diferente da proposta que é realmente o debate pós-sessão, que eu acho que é muito o fluxo mesmo, né? É muito a experiência, é um momento de dar vazão, às vezes, para uma catarse, ou até de repente, perceber alguma coisa que não percebeu e compor o filme, né, um novo filme. Eu acho que esse momento realmente da conversa sobre a experiência depois, né, do filme é um dos momentos mais ricos, assim, do Cineclube. Tanto que, às vezes, a galera, mano, se deixar, não para mais de falar, assim, e todo mundo, a galera começa a falar de... Mano, aí vai, né? E é muito interessante pensar os desvios que os filmes produzem também, assim. Às vezes não... De repente, a conversa já não é mais sobre o filme, não é mais sobre o tema do filme, mas é com ele, assim. Ele foi por causa dele que chegou ali. E quando você faz a retrospectiva, e isso acontece na experiência ali, né, do debate, a gente fala, caraca, mano, a gente tá falando disso porque a gente viu esse filme. Eu acho que é um jeito também de compor e de compreender esse lugar mais profundo, de certa forma, assim, que o cinema permite, né? E o cinema junto com a experiência coletiva mesmo. Porque muitas vezes, se você não tem o tempo para você trocar uma ideia com alguém, especialmente sobre os filmes que a gente passa no Cineclube, que às vezes são filmes mais difíceis de acessar, ou às vezes são filmes que são mais antigos, então as pessoas até assistiram, mas o momento de falar sobre eles não é sincrônico, né? Então as pessoas... Então, eu sinto que o Cineclube ele tem uma função, e eu acho que é uma função histórica, na verdade, não só o Cineclube para Todos, mas dentro da história do cineclubismo, ele faz parte, sim, também da história da cinefilia, né? Nesse sentido mesmo, de contribuir com a experiência e com os desdobramentos da experiência do cinema, assim. Eu acho que e aí sim, né? Tem um outro fator que eu acho que é muito importante do Cineclube, que pode ser muito importante no Cineclube, que é esse fator pedagógico também, né? De fazer uma apresentação, de sugerir um olhar, não determinar, mas sugerir, né? Como a Mari estava falando, ou, né? Ou você mesmo falou, ou o Jaque comentou, né? No começo das sessões, fala um pouco sobre o diretor, faz uma provocação sobre a fotografia do filme, ou sobre o tempo do filme, a montagem, algo que seja destacável para a galera depois ter algo comum de onde partir, né, dentro da linguagem. Acho que tudo isso são 1000 possibilidades, né? Mas o rico, eu acho mesmo, é aquele momento de partilha, né? Além da experiência, é o momento da partilha, assim. E é isso, queria agradecer vocês três, né, Dodo, Renato, Kojak e o Baga, por terem aceitado o convite do Encontro Cinéfilos e o convite de hoje também. Já queria, mesmo que a Laís não esteja aqui, queria agradecê-la também, porque acho que é um tema que, infelizmente, a gente não conseguiu falar aqui com mais profundidade,
mas sobre o olhar das mulheres na cinefilia, a história das mulheres na cinefilia. Eu acho que é uma questão que a gente ainda precisa, que o mundo contemporâneo ainda precisa olhar e prestar contas, né? E acho que a Laís é uma ótima representante, assim, de uma mulher cinéfila, mesmo assim. Infelizmente ela não pôde estar aqui com a gente, mas, e como... é isso, né? Eu acho que, para mim, aí, particularmente, é muito massa ver isso acontecendo em Botucatu, assim, né? A gente poder reunir, ainda que seja de forma virtual ou eventual, uma galera que vive esses desdobramentos, né? Então, é isso. Eu queria falar também, Pedro, eu acho que foi ótimo isso, queria agradecer a todo mundo. Acho que, inclusive, a gente poderia começar a promover esse tipo de encontro virtual mesmo uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, falar um pouco sobre a experiência no Cineclube para Todos, né? Enfim, abrir, falar sobre cinefilia, mas falar sobre a experiência que a gente tem aqui. E aí só me chamou a atenção, também não sei se eu estou certo ou errado, enfim, só dividindo com vocês, quando a gente fala, né, que você falou esse tom professoral, entre aspas, eu acho que hoje, especificamente, hoje, momento que eu digo, hoje que eu digo no momento que a gente se encontra, pós-pandemia e cheio de streaming, eu não vejo o menor problema, pode ser sem aspas mesmo, essa coisa do tom professoral. Eu entendi o que você quis dizer, eu tô brincando, do tipo, claro, você não vai dizer olha assim ou olha assado, você vai orientar e abrir as possibilidades de diversos olhares, mas eu acho que tem que ter, assim, principalmente porque o que a gente tem visto acontecer no Cineclube, e aí até um desabafo aqui com todo mundo, é que as pessoas estão tão carentes de se encontrar para fazer coisas legais, que tem muita gente que vai lá e não vai para assistir o filme, a pessoa vai, fica lá dentro e não consegue ficar muito tempo e sai e fica lá fora trocando ideia, e eu acho esse movimento importantíssimo. Então, como fazer essas pessoas que não estão conseguindo ficar lá dentro começar a ficar? Porque tem gente que vai, porque já viu o filme e não quer ver de novo, fica lá fora, mas espera o filme acabar e entra depois só no debate para poder falar alguma coisa. Então, isso é um super sinal de carência do encontro, né? E eu não vejo nenhuma outra atividade aqui na cidade, por enquanto, que tenha esse caráter, assim. A gente veio assistir um filme, mas a gente também veio compartilhar as experiências aqui. Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso. E aí acaba caindo naquela incógnita lá que a gente já discutiu internamente, do tipo, como que é? São 3 horas de debate, 40 minutos de debate, vai ter tempo de debate, não vai ter tempo de debate? A gente vai aprendendo conforme as coisas forem acontecendo. E eu acho que a questão do Cineclube ter a sede hoje vai proporcionar para a gente, que é um sonho que a gente teve desde o início, né, Pedro? Não só do início, como estava só eu e a galera, mas depois que você entrou também, da gente conseguir ter atividades, se pá, todos os dias. Porque público tem, né, assim, vamos ver como que a gente faz, mas se a gente conseguir ter sessões, por exemplo, de 3 a 4 vezes na semana, elas vão ter características super diferentes. Vai ter um dia de sessão cinéfila que a galera vai ficar 4 horas trocando ideia depois do filme, e tudo bem. E vai ter sessão que tem gente que vai querer ficar pro debate e vai ficar com vergonha e vai, né? Enfim, eu acho que... Por isso que eu acho importantíssima essa conversa que a gente teve aqui. Agradecer o Pedro pela ideia desse projeto, obviamente, a participação de todo mundo. Estou achando um barato que isso vai ficar gravado e as pessoas vão ver. Daqui 10 anos a gente vai assistir essa live lá no YouTube e vai falar, olha lá como é que era. E acho que a gente tem que continuar, Pedro, continuar com encontros cinéfilos e pensar numa proposta de fazer esse encontro online também, para ouvir mais a opinião das pessoas. E aí eu não posso deixar de dizer, já que vai ficar gravado o nosso merchan, Pedro, vamos lançar uma campanha de fidelização, não, caramba, filiação, tá para sair já, e aí a gente vai ter prêmios, camiseta, blá, 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 para quem contribuir mensalmente, um valor
pequeno para ajudar a gente a manter a sede, todos os blá blá blás que vocês já sabem. É isso. Isso. Massa, e só já que você cantou a bola, dá um spoiler. A ideia é prosseguir. Eu estou conversando, inclusive, com a Laís. A gente vai fazer isso meio na raça, no voluntariado mesmo, porque tem a ver com a necessidade, muitas vezes, né? Mas ela está querendo fazer Ela fez já uma curadoria com 3 filmes do Coutinho para debater e discutir oralidade. E aí, então, eu pensei de incluir isso dentro da programação dos encontros cinéfilos. Vão ser 3 encontros com a Laís, com esse foco, trabalhar Coutinho e oralidade. Então, isso aí é só para quem assistir, só para quem está aqui agora. O spoiler, e em breve a gente traz mais informações, mas vai ser legal. Massa. O Pedro, deixa eu falar uma coisa. Eu achei Claro. super importante você tocar na questão das mulheres, né, da questão da cinefilia das mulheres, só para, assim, eu acho super difícil falar que a gente gostou de um filme ou alguma coisa, mas, assim, a questão do cinema oriental, para mim, e também do cinema iraniano, ou de outros cinemas, teve a ver com começar a poder estar frente a algumas películas que eu vi, que traziam questões da delicadeza humana. Tá? Assim, eu gosto muito, por exemplo, de uma diretora mais nova, que é a Naomi Kawase, tá? Que tem também experiências, que não é só do cinema, mas de filme, que não é cinema, coisa que ela fez, coisas que ela gravava, assim, maravilhosas, maravilhosas. Tem uns pequenos filmes que ela fez do corpo da avó dela e do filhinho dela, são imagens maravilhosas. Então, assim, eu acho que tem uma questão, o que eu ia te falar, assim, eu acho que tem muito espaço a questão do cinema, porque são muitas sensibilidades diferentes que a gente tem acesso, sabe? Se você pensar, sei lá, Lars von Trier, que também já viu um monte de coisa, assim, dele, né? E pensar uma Naomi Kawase. Então, são, o que eu queria falar, assim, juntar um pouco isso, assim. Eu tive uma experiência, como eu falei para vocês, assim, de ver cineclube na periferia de São Paulo, nos anos 80, sabe? Assim, nos movimentos populares. Eu acho, sabe, Isa, que não tem questão. Se é uma arte que tem uma capacidade de, vamos dizer, envolver a gente, seja via imagem, seja via sonoridade, seja via o roteiro, a narrativa, muito forte o cinema. Ela tem uma capacidade de tocar, de afetar as pessoas, assim, muito... E assim, muito direta no corpo, porque ela é a imagem, é o teu corpo frente a uma imagem, é muito diferente de música, de uma imagem de seres vivos, de acontecimentos vivos ali na tua frente, você entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa que é fácil de fazer as pessoas olharem, né? Como diz o Daniel, conseguiu contar para as velhinhas lá, fala assim, ó, você não vai exportar, mas no fim vai ser genial. Né? Tem outras coisas que a gente pode dizer aí. Gostei muito. Obrigada, viu, gente, de eu poder falar. Bom, Genial, só obrigado, Mari. agradecer rapidinho também. Pô, maravilhoso poder falar de uma parada com paixão, assim, né, Mari? Não é sempre que rola uma oportunidade dessa. Obrigado mesmo, né? Acho que o Cineclube sempre me deu um lugar muito legal, assim, então agradeço muito mesmo. E só essa parada do não tenha medo de ser professorais, porque se aquela obra for impactar a vida daquela pessoa, independente do que você for falar, ela vai impactar, e é mais fácil de impactar, talvez com suporte, porque assim, pô, é interessante pra caralho você saber que o filme neorrealismo italiano foi feito, pô,
com pessoas da época porque eram pós-guerra e tal. E o próprio Glauber Rocha mesmo, cara, se você não der um glossário daquela porra lá, velho, às vezes não vale a pena, sabe? Você tem que entender o porquê que aquilo foi feito daquela forma, tal, e por que aquilo é tão libertário, assim, sabe? Estavam matando gente, o cara tava fazendo filme com poesia, então não tenham medo de ser profissionais, velho. É isso. Valeu, obrigado mesmo. Muito feliz de ver o Dodo, cara. Eu amo o Dodo. Eu pego o embalo aí do Kojak e também vou nessa ideia aí também de sem medo do Também amo profissional, o Dodo. porque eu gosto muito dessa coisa profissional, gosto. tanto de estar no lugar da pessoa que está compartilhando aquilo que tem paixão, aquilo que se dedica, quanto de absorver alguém que está falando dessa forma também sobre assuntos tão variados, né? Eu, particularmente, hoje em dia, quando eu vou assistir um filme, e por isso que eu tô adorando o Cine Clube, quando são filmes que eu não conheço, eu evito ler sinopse, eu evito qualquer coisa, assim. E até lá no início o Pedro perguntou como a gente escolhe os filmes que a gente vê, né? Você perguntou alguma coisa assim. Eu sinto que os streamings, e isso eu vivencio muito mais na música até do que no cinema, porque eu uso Spotify o dia inteiro, mas filme eu ainda sou muito do torrent dessas paradas. Eu perdi a capacidade de escolher. Diante de tudo disponível à mão, eu não sei mais o que eu quero assistir. Mas eu tenho algumas pessoas, alguns canais, algumas formas que me chegam, indicações. Ah, chegou através desse canal? Pô, eu só coloco na minha listinha e no momento que eu quiser assistir um filme, eu vou rolar ali e falar, isso daqui tá mais fácil de ver e vou assistir. Ainda assim, eu acho que no contexto desse Cineclube, esse papo inicial, essas chaves iniciais que alguém pode dar para o público, principalmente para um público mais leigo, são muito importantes. Porque parte ali como alguém falou, né? Você dá um ponto de partida comum, cada um vai seguir o rumo que quiser com isso, mas aí isso é um subsídio maior para essa coisa mais crua que surge logo depois da experiência compartilhada de assistir. Então, eu acho uma ideia muito bacana ter 5, 10 minutinhos iniciais ali para dar um contexto breve, a partir de algum recorte, e depois deixar solto para o que surgir. E dito isso, eu agradeço super vocês aí, eu adorei esse projeto, eu sou fã do Cine Clube, e também sou fã do Dodo, e ele tem o título de livro de poema que, na minha opinião, é um dos melhores que eu conheço, que é Estão Todos Se Matando ou Morrendo de Helicóptero. Tá. Obrigado. Só um PS aqui rapidinho, desculpa te cortar, Dodo. Além do filme do Dodo, que como o Kojak falou, todos estamos queremos o novo livro de poemas do Dodo, e se você precisar do editor, eu tenho um ótimo para te indicar. Tá, depois eu pego contato contigo, então. Tá. Bom, agradecer aí ao pessoal, que foi muito gostoso o papo mesmo, todo mundo tá aí, todo mundo que esteve. E é isso, vida longa ao Cineclube para todos, que tem muito mais eventos muito interessantes, como tem sido. Um abraço. Oh, e só mais um comentário, né? O Cineclube que você pode tomar cerveja assistindo filme, né? Comendo pipoca, gente. Isso não é qualquer coisa, e isso leva a experiência para um outro patamar, na minha opinião. É isso. Quem sabe no futuro a gente tem uma sala com uma área para fumantes. Eu cheguei a pegar os Cinesesc na época que você podia fumar na lanchonete assistindo o filme. A fumaça contra a luz do projetor, né? Tem seu Ali, ó, Poxa. do romantismo. Gente, valeu demais. Beijo para todo mundo. É isso. Nem parece que faz 1h30 que a gente tá aqui conversando, gente. Parece Não é? né? Pois é. Valeu demais. Boa noite. Tchau, Valeu, Rairi. boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, Quinta-feira Rairi. tem Jurassic Boa Park, hein? noite a Então, todos. esse Rairi é demais. Olha esse cachorrinho. Rairê, fala um tchau aí para nós, Rairê. Ele vai latir. Eu também fiquei esperando, pô. Bark, tá latindo em inglês aí. É o cachorro do The Office, esse daí. Uf, uf. Galera, é isso. Boa noite. Vou interromper a gravação aqui. Beleza. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Até a próxima.